Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou aqui com vocês, né, para mais uma videoaula de termodinâmica. Espero que todos estejam bem, né? E eu vou, só para a gente continuar a aula, eu vou refazer um exercício que a gente já tinha feito na videoaula da semana passada. E hoje eu resolvi trazer a tabela que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Eu tinha colocado os valores. Não sei se vocês chegaram a pegar a tabela, tá tudo postado no AVA, né? Essa tabela do Van Valen é muito importante que vocês tenham, porque sem ela vocês não conseguem fazer, né, os exercícios que a gente está avaliando aí. Não deixem, pessoal, de jeito nenhum acumular matéria, porque termodinâmica uma coisa puxa a outra, e se você for levando a dúvida para frente, daí começa a emperrar aí seus conhecimentos, tá? Então, não fiquem com dúvidas, qualquer dúvida vocês me chamem lá, manda um e-mail para mim nessas minhas mensagens aí do AVA, e aí a gente vai se falando, tá? Eu respondo para vocês com dentro do possível aí do meu tempo, eu respondo, tá? Então, olha, nesse exercício que a gente já tinha feito, que é sobre a água, o que que eu queria? Calcular o título, né? Porque, mais uma vez, lembrando, né? Dentro daquela mudança de estado físico e mudança de estado termodinâmico, quando eu tenho, né, naquele aumento lá do gráfico, nesse aqui, ó, né, naquele perfil do gráfico, o líquido virando vapor, nesse ponto eu tenho líquido saturado, nesse ponto eu tenho vapor saturado, lembra disso? Então, aqui, ó, no caso de volume específico, eu tenho o volume específico do líquido, e aqui o volume específico do vapor saturado, ok? Então, se eu tenho valores, né, de volume específico dentro desses dois, entre esses dois, significa que aqui no meio eu tenho líquido e tenho vapor, né? A água ainda está em ebulição, tem parte dela está na fase física e parte já está no estado em vapor, certo? Então, quando a gente calcula o título, que é o X é o título é exatamente a minha quantidade em massa de vapor presente no total, que é vapor mais água, tá? Então, o título sempre é um termo aí dado para calcular em termos de vapor, tá? Então, olha só esse exercício. Ele pede para a gente utilizar a água 120,08. Eu já fiz com vocês, só vou mostrar a tabela, tá? Então, a fórmula é sempre essa, ó. Volume específico, ele quer que a gente calcule o título. Os dados que eu tenho aqui, eu tenho água a 120 graus e um título geral de 0,8, desculpa, um volume específico de 0,8 metro cúbico por quilograma, tá? Então, é nessa fórmula, olha só, o volume específico global é exatamente esse que o meu exercício deu. O volume específico do vapor eu tenho como achar sabendo a temperatura da água. Eu vou em 120 graus, vou buscar esse valor aqui do volume específico do vapor. O título, que é o X, é o que eu quero, aqui é a multiplicação, né? Mais 1 menos X vezes o volume específico do líquido, que eu vou buscar isso na tabela também. Então, qual é a minha condição? 120 graus de temperatura. Vou colocar a tabela aqui para vocês. Então, vejam, ó, a gente está na tabela propriedades termodinâmicas da água, né? Água saturada, e a tabela em função da temperatura. Então, a gente vai lá, vou rolar como se estivessem rolando aí no computador de vocês, tá? Até chegar em 120 graus. Tá vendo aqui, ó? Temperatura, 120 graus, tá aqui. 120 graus, a pressão de vapor é de 198,5 quilopascal. E olha aqui, aí começa, volume específico, líquido saturado e vapor saturado, tá? Esses dois dados. Então, esses dados que a gente vai precisar nessa coluna aqui, ó, a terceira e quarta colunas, olha aqui, o volume específico do líquido é 0,001060 e o volume específico do vapor, 0,89186, tá? Então, é exatamente esses valores que a gente puxou aqui, ó. Vamos voltar? 0,8 é o global, é igual vapor
0,819 da tabela, né? Eu arredondei a última casa aqui, ó, 0,8186, 0,819, vezes x, mais 1 menos x, volume específico do líquido, 0,001060. Jogamos aqui, calculamos, tal, fazemos a distribuição, e a gente chega num título de 0,9 ou 90%. Então, veja, o que significa isso? Olha, aqui no meu gráfico, olha o volume específico do líquido, que é isso aqui, ó, 0,001060. Volume específico do vapor, 0,89. O 0,8, que é o global, tá quase aqui, ó, no finalzinho. Ou seja, já tem quase tudo, né? Para esse valor de volume específico, eu já tenho quase lá no final do líquido se convertendo para gás. E é exatamente o valor do título isso que mostra, que 90% da minha água já é vapor e 10% ainda está no líquido. E só relembrando que o estado termodinâmico, né, que eu tenho líquido e vapor, é mistura líquido-vapor saturado, tá ok? Lembraram disso? Então, esse é o uso da tabela. Esse segundo exercício, só para voltar também os gráficos, os dados, ó. A gente tem água, né, as 10 megapascal, isso significa 10.000 kPa, porque essa tabela do Van Valen aqui que eu mandei para vocês, ó, essa digital, ela tá em kPa a pressão, enquanto a do livro, que é o que eu uso, tá em megapascal, tá? Então, tem mega, só multiplicar por 1000 para você converter para quilopascal. Então, a gente tem água 10 megapascal e um volume específico global de 0,018, muito parecido com o exercício anterior, né? Então, lá na tabela, vamos pegar aqui, ó, 10.000 kPa, tá? Então, é água, ó, tá vendo? Água, então tá aqui, ó, água saturada. Só que como o segundo dado que eu tenho aqui eu tenho a pressão, né? Ele me dá a impressão, então eu vou buscar na tabela de pressão. Só que tá em kPa, eu vou achar 10.000 que tá aqui, ó. 10.000 kPa, certo? Temperatura da água para essa pressão é uma temperatura alta, 311 graus Celsius. E o que vem na sequência? Na ordem, só olhar aqui no cabeçalho, tem inclusive com unidade, volume específico. Primeiro do líquido, 0,001452 e 0,001803 para o volume específico do vapor, né? Então, tá aqui, ó. 0,001452, 0,01003, tá? Beleza? E aí, jogou na fórmula, esse aqui é o valor global do vapor, do líquido, calcula o título que é de 100%. Tanto é que, né, ó, global 0,018. Global 0,018. Então, eu tenho aqui, ó, vapor saturado. Esse é meu estado termodinâmico, é vapor saturado. Tá aí bem em cima, tanto que, ó, que é líquido e que é gás. 100% já foi convertido para gás. Por isso que o meu título é 1. Ok? Por isso que o meu título é 1 aí. Vapor saturado é meu estado termodinâmico. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me chamar, obviamente, né, lá no AVA, tá? Ficou faltando esse aqui, ó. Amônia, 0 grau, volume específico global 0,1. Até coloquei a resposta para vocês aqui de 34%. Vamos fazer aqui, ó, fazer junto com vocês. A gente vai lá, ó, então a gente tem amônia em termos de temperatura, 0 grau. Então, a gente vai buscar lá no final do nosso PDF amônia saturada, certo? 0 grau de temperatura. Aqui, ó. Pressão elevada, que é gás, né? Então, gás a 0 grau já tem uma pressão alta de 429 kPa. Volume específico do vapor. Então, vou anotar aqui para vocês. O volume específico do líquido, desculpa. 0,001566 metro cúbico por quilograma. E o volume específico do vapor, tô anotando aqui, volume específico do vapor, 0,28763, tá? Metro cúbico por quilograma, metro cúbico por quilograma.
Então, esses são os nossos parâmetros necessários. O que que a gente tem além disso? Um um volume específico global de 0,1 metro cúbico por quilograma. Então, 0,1 está exatamente entre esses dois valores, né? Então, eu tenho uma mistura líquido-vapor saturado, onde o volume específico do líquido é esse aqui, baixinho, e o volume específico do vapor, 0,28. O 0,1, ó, tá aí no meio, tá? Menos até, né? 0,28, metade disso vai dar... 0,1 é menos que metade, por isso que é 34%, né? Então, se a gente fizer esse cálculo, ó, deixa eu pegar aqui uma folha, ó, vou fazer com vocês aqui. Volume específico global é volume específico do vapor vezes X, mais 1 menos X vezes o volume específico do líquido. O global da amônia aí que ele me deu foi de 0,1, ó, vocês já tinham isso, 0,1. Volume específico do vapor, 0,28763 vezes o X, mais 1 menos o X, vezes o volume específico do líquido, 0,001566. Quando a gente faz, né, 0,1, 0,28763 vezes X, mais, aqui, ó, distribuição 0,001566, menos 0,001566 vezes X. Né? Daí passa tudo que é X para um lado, que não tem X para o outro, e aí você vai ver que seu título vai ser de 34%, ok? Façam aí com a tabela em mão, vocês vão ver como é simples. Muito bom. Então, vamos continuar aqui, ó, esse exercício, que ele diz o seguinte, para a aula, né, de agora. Calcule o volume específico, agora eu vou ter o título, eu vou calcular o volume específico, é até mais fácil a conta. Eu tenho água 4 megapascal, então eu tenho água em termos de pressão, né? Vou até pegar minha tabelinha aqui, ó, água em termos de pressão e título de 90%. Lembrando que 4 megapascal é a mesma coisa que 4.000 kPa, tá? E meu título é de 90%. Então, ó, água. 4.000. Quanto que é mesmo? 4.000 kPa, desculpa. Então, tá aqui, ó, tabela em termos de pressão. 4.000 kPa tá aqui, ó. Deixa eu grifar aqui. 4.000. Volume específico do líquido, 0,001252. Volume específico do vapor, 0,04978, tá? Então, estão aqui os dados, ó. Aqui é o volume específico do vapor e aqui o volume específico do líquido que a gente pegou lá, tá? Aqui, ó. 0,049, 0,01252, tá? Então, aqui, o que ele quer? O volume específico global. Então, é esse aqui. Eu tenho do vapor vezes o título nunca uso em porcentagem, sim decimal, 0,9, 90%, né? 90 dividido por 100, 0,9. Mais 1 menos o x, que é 0,9, vezes o volume específico do líquido da tabela, 0,001252. Fazendo as continhas, eu vou ter um título, então, um volume específico global, de 0,0449 metros cúbicos por quilograma, tá? Muito bem. E esse valor vocês podem ver que é entre os dois, né? Sempre entre os dois, ó. Esse aqui tá no meio. Quase só vapor, né? Porque, ó, tá bem próximo do valor do volume específico do vapor. Então, ó, quase 90% já é vapor. A maioria já saiu de líquido, virou vapor. E depois ficou faltando do metano, onde eu tenho a temperatura, metano, como é um gás, está em Kelvin, né, 140 Kelvin, o título de 60. Então, 0,6 para jogar na conta, né? Então, eu vou lá no final, a última substância que a gente tem é o metano, lá na tabela, então, tá aqui metano, ó, tá? A gente sempre vê em cima, metano saturado, e a temperatura de 140 Kelvin, ó, metano saturado, tá? Superaquecido a gente vai ver depois. 140 Kelvin, a temperatura tá aqui.
Qual é o volume específico? Ó, volume específico do líquido, 0,002653. E o volume específico do vapor tá aqui do lado. Ou, desculpa, essa tabelinha de evaporação a gente não usa, a gente pega só líquido saturado e vapor saturado. Então, tá aqui, ó. Vapor saturado, 0,09841, tá? Por que que a gente não pega essa coluna da evaporação aqui no meio? Porque daí essa formulinha aqui, ó, volume específico, vapor vezes X mais 1 menos X vezes volume específico do líquido, ela muda quando a gente utiliza a evaporação. Então, eu peço para vocês usarem só do líquido e do vapor saturado, tá? Então, a 140 Kelvin, volume específico do líquido saturado, 0,002653. E o volume específico do vapor saturado, nessa temperatura, 0,09841. Beleza? Então, eu joguei aqui os valores, 98,41 aqui o meu tá 39 que eu peguei de outra tabela, mas tudo bem. Volume específico, desculpa, do vapor, vezes o título, mais 1 menos o título, vezes o volume específico do líquido. É só substituir os valores que a gente já tinha buscado na tabela, tá? Jogou, temos aí o volume específico global de 0,06006, tá? E por fim, a gente vai calcular esse exercício aqui, ó. A gente vai fazer esse exercício, onde a gente vai calcular volume, tá? No caso desse exercício, o fluido que a gente está utilizando é o R134A, que é um gás de refrigeração, tá? Tá aqui, ó. Propriedades do R134A saturado, tá? Essa tá na página 598 da tabelinha de vocês. Temperatura de trabalho de -10, o título de 80%. E a massa que esse gás ocupa é de 2 quilos, ele quer que a gente calcule o volume em metro cúbico, tá? E ele quer a pressão de saturação para essa temperatura de -10. Então, ó, se ele quer, vamos começar por aqui. Se ele quer a pressão de saturação nessa temperatura, ó, temperatura é -10 de trabalho, né? Então, 134A, temperatura de trabalho -10, tá aqui, ó. Então, temperatura -10. Pressão de saturação é exatamente essa que tá aqui do lado. 201,7 kPa, tá? Então, tá aqui, ó. Cadê? 201,7 kPa, tá? Só olhar do lado. E o que que ele quer? O volume que esse gás ocupa. Olha a fórmula do volume específico. Olha só a unidade, tá lá, ó, volume específico é metro cúbico por quilograma. Metro cúbico por quilograma, não é isso? Metro cúbico é a unidade de volume, quilograma é de massa. Então, com a tabela, eu vou calcular o volume específico global, eu tenho a massa que esse gás ocupa, que é de 2 quilos, eu vou calcular, então, o volume em metro cúbico. Simples, muito simples. Então, para as nossas condições, a gente, né, vai buscar aqui, ó, para calcular o volume específico global. A -10, o volume específico do líquido saturado, ó, vou anotar para vocês, que às vezes fica ruim para visualizar. É 0,000755, isso é volume específico do líquido, tá? 0,000755. Não considera a coluna de evaporação e vem para a coluna aqui de vapor saturado, tá? E a -10, o volume específico do vapor, 0,09921, tá aqui, 0,00921, tá? Então, já fiz o cálculozinho aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Aqui deu 0,94, porque minha tabela é diferente, tá? A nossa é 0,9921. Muda algumas casas aí. Mas, se você jogar aqui, ó, volume específico do vapor, 0,09921, né? Vezes o título, ele dá o título de 80%,
Então, 0,8 mais 1 menos 0,8 vezes o volume específico do líquido, que é 0,000755. Jogamos aqui. Então, o volume específico global é de 0,079. Eu quero esse volume que esse gás ocupa. Eu já calculei o volume específico global, que tá aqui, é igual ao volume dividido por 2 quilos. Como a unidade de volume específico já é em metro cúbico por quilo, não preciso converter a massa para nada, já uso em quilo mesmo. Daí, quando eu multiplico isso aqui, eu vou ter um volume de 0,159 metros cúbicos, que equivale a 159 litros. Beleza, gente? Tranquilo para vocês? Então, tá bom. Então, eu espero aí que vocês tenham aproveitado. Refaçam esses exercícios, né? Tem aí o enunciado, ó, tá tudo aí para vocês, os vídeos. Façam isso e aí qualquer dúvida vocês me chamem lá, tá? Lá no AVA, tá ok? Na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios a respeito disso e dar continuidade na matéria, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, cuidem-se. Tchauzão.